Estamos de volta com o Alpha Channel News. No dia 21 de novembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a venda do medicamento Paxlovid, utilizado no tratamento da Covid-19 em farmácias e hospitais particulares do Brasil. A gente recebe a infectologista doutora Stephanie Proença não só para conversar a respeito dessa liberação, mas também para fazer um panorama do atual cenário epidemiológico no país. Bem-vinda, doutora, como vai? Obrigada pelo convite, bem. Imagina. Doutora, vamos começar então falando um pouquinho sobre o Paxlovid, que é ainda uma novidade, né? Como funciona esse medicamento, para quem ele é utilizado? A população vai ter acesso ao Paxlovid a uso domiciliar. Então, são pessoas que têm um risco de desenvolver doença grave, né? Então, pessoas que têm múltiplas comorbidades ou problemas de imunidade, imunodeficientes, né? Que vão precisar dessa medicação para nível ambulatorial, já que internados existem outras estratégias de tratamento. Ela está indicada aí dentro dos primeiros dias de doença, né? E, em geral, uma boa tolerância, um preço um pouco mais alto, mas com uma boa um bom desfecho, desde que utilizado dentro do período correto, aí das primeiras 48, 72 horas do início dos sintomas da Covid. Certo. Bom frisar também que sempre com prescrição médica, Sim, né? sempre com prescrição médica. Tá, ok. E também sobre as vacinas bivalentes, né, que recentemente a Anvisa também liberou, como tá? Já está sendo utilizado? Não, é muito recente ainda, né? O que a gente tem dentro do Programa Nacional de Imunização em relação às 4 vacinas, né, já com mecanismos de ação e eficácia e segurança mais amplamente divulgadas, que são a Coronavac, a vacina da Janssen, né, a Moderna, da Pfizer mesmo, e a AstraZeneca, elas com diferentes mecanismos de ação, aí, com níveis de eficácia acima de 60%, onde a gente garante para os pacientes que estão tomando aí a vacina, uma boa cobertura ante a Covid. Então, quando a gente fala em eficácia, né, que se fala demais nessa palavra, mas pouco se entende, a gente diz que o quanto aquela pessoa está realmente protegida do vírus. Então, a gente vai pegar 2 populações quando a gente estuda isso, populações que foram expostas à vacina e pessoas não expostas à vacina. O quanto essas pessoas expostas, elas adoeceram. Então, na Coronavac, uma eficácia de 65%, na Janssen e na AstraZeneca, em torno de 70%, e na Pfizer, em torno de 75%. Lembrando que não dá para falar também qual que é melhor, tá? Isso é importante ressaltar, porque as vacinas, elas foram testadas em panoramas diferentes da pandemia. No início muito se falou sobre isso, né? Tinha gente até, inclusive, querendo escolher vacina, né? Isso, não. Porque, por exemplo, a Coronavac mesmo, ela foi ali a primeira vacina a ser aplicada em uma população muito vulnerável, que são os profissionais da área de saúde, né? Então, falar que ela tem uma eficácia menor, só que ela também foi colocada num momento da pandemia muito mais dramático, coisa que a gente não vive atualmente. Certo. Então, ainda sobre as variantes, o que a gente sabe quanto mais a pessoa se vacinar, mais aderir ao programa de vacinação, menos chance ela tem de adoecer, menos chance ela tem de transmitir, né? E mesmo que ela pegue essas variantes, esse escape imunológico que ela tiver com as diferentes vacinas sendo aplicadas, vão ser manifestações clínicas muito leves, o que auxilia, né? Tanto no cuidado do paciente, quanto em quebrar essa transmissão, que antes era de dias a mais, né? Os sintomas se perduravam por muito tempo a mais. Maravilha. E de um modo geral, então, como anda, né, o panorama da Covid-19 no Brasil, principalmente em São Paulo, aqui na nossa região? O que vocês têm observado? Tem caído, porém a adesão à vacina é uma coisa que tem preocupado. A gente vê que no início da pandemia as pessoas se vacinavam muito. E agora que os sintomas estão mais leves, as pessoas têm relaxado da vacinação e deixado ela de lado. E uma coisa que é importante frisar a Covid não é só aquela síndrome respiratória aguda grave que a gente via no início da pandemia, onde as pessoas eram entubadas e faleciam. A gente tem manifestações crônicas da doença, que hoje tem se falado muito, a síndrome da Covid longa, onde a gente tem esquecimento, a gente tem uma fadiga, queda de cabelo, a gente tem vários sintomas de pessoas que pegaram um quadro leve da doença. Então, se vacinar acaba sendo a melhor estratégia, porque não pegar a doença é a forma mais eficaz de
evitar tudo isso, né? A Paxlovid, ela vem para acrescentar, para impedir que as populações de risco desenvolvam um quadro mais grave. Mas a melhor forma de evitar a Covid é a gente se vacinando e impedindo essa cadeia de transmissão. Perfeito. Então, além da importância da vacina, né, frisando mais uma vez, né, que precisa completar esse calendário, as 4 doses que são sugeridas, né? Quais outros cuidados que a gente ainda deve ter para prevenir mesmo? Os cuidados, eles são muito individuais, da onde você está, né, aonde você convive. Então, hoje, o que a organização, o Ministério da Saúde recomenda? Ainda no transporte público, por causa do aumento do fim de ano, nós tivemos aí um aumento de casos, né? Então, o reuso de máscaras, então, local onde está aglomerado, onde tem muita circulação de pessoas, ou em locais de exposição direta a doenças, como em qualquer local que presta serviço à saúde, o uso de máscaras. Higienizar as mãos é sempre algo muito importante para evitar qualquer transmissão de doença, né? E o uso da vacina, como a gente já falou aqui, eu acho que são os 3 principais pontos, né, da gente tentar aí evitar doenças em forma geral, né, a gente aderir às vacinas do modo geral e tomar cuidado aí aonde a gente estiver com aglomerações. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui no estúdio. Obrigada.